Bom dia, pessoal, como estão? Espero que estejam bem. Boa semana a todos. Hoje é segunda-feira, dia 13 de maio de 2024. Ah, Hoje nós vamos falar brevemente a respeito da, da, da nossa oração para Deus estar nos livrando das tragédias. E é interessante porque nesses dias aparecem muitas pessoas dizendo que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Tipo assim, semana passada estava havendo uma explosão de manchas solares que causou aurora boreal diferente pelo mundo aí. Não sei se vocês já se deram conta, mas tudo que funciona na Terra hoje em termos de tecnologia tem a ver com o campo magnético da Terra, né? Então, se houver uma alteração, as coisas simplesmente deixam de funcionar. Então, quando o Sol começa a ter essas explosões lá e erupções, etc., a gente corre o risco da tecnologia como a gente conhece hoje deixar de existir, né? De voltar à idade da, da pedra. Mas também o pessoal comenta que o aterramento a forma que os equipamentos são feitos hoje nos confere muito mais segurança de que teria que ser um evento bem forte, bem relevante para nos prejudicar. Bom, mas a enchente no Rio Grande do Sul, por quem nós temos orado, nos prova que as coisas podem andar de forma diferente. A natureza não tem quem segure, né? Assim, em termos do universo, para cair alguma coisa na Terra e o mar levantar uma onda grande ou haver uma mudança de clima, um vulcão e tal, são eventos normais e que podem nos colocar em dificuldades. Mas, sendo catástrofes naturais ou sendo juízo de Deus em algumas situações, eu queria passar para vocês dois versículos bíblicos sobre duas situações interessantes que eu guardei no meu coração, né? O que eu memorizei mesmo foi a respeito da terra de Gósen, né? Então o povo de Deus estava no Egito como escravo e Deus começou a mandar as pragas, né? E aqui no versículo 9 e 10 do Êxodo, tem duas situações bem interessantes, né? A primeira, que quando Deus mandou matar os animais no Egito, né? Morreram as vacas dos egípcios, mas não morreu nenhuma vaca dos hebreus. Interessante, né? Que Deus falou assim: eu vou fazer diferença entre quem é meu povo e quem não é. E na questão da chuva de pedras, que teve lá, né? Que causou uma destruição enorme, né? Consta aqui que apenas na região de Gósen não, não houve saraiva de pedras, né? E a região de Gósen era uma região boa para criação de, de carneiros que eles criavam na época e tal, e foi onde Moisés escolheu daí aliás, não foi Moisés que escolheu, onde José escolheu para colocar o povo, né? Deus tinha inspirado ele. Então, o fato é o seguinte, o fato é que esses dois versículos aqui, entre outros, nos mostram a diferença que Deus faz entre o seu povo e aqueles que não o servem, né? E nós temos que ter fé. Aquilo que eu falei quando a gente conversou sobre a Bíblia como manual, né? A gente tem que usar ela como manual e lembrar a Deus das promessas dele e como que ele sempre se comportou com o seu povo, né? Porque ele repete esse comportamento ainda hoje com as particularidades do mundo moderno. Mas o fato é o seguinte: no meio da catástrofe, no meio da hecatombe, a proteção de Deus ao fim da oração do Pai Nosso, livrai-nos do mal, nós temos que colocar assim as coisas que nós desejamos para o dia, o agradecimento pelas coisas que nós temos, inclusive aquilo que eu falei a respeito do piso, né? Eu vejo que muitas pessoas se colocam em dificuldade porque elas entendem que o que elas têm hoje é um piso. Digamos, isso aqui é o que eu mereço
e daqui é só para frente, né? E vocês podem ver, acontece problemas nos casamentos, acontece problema nas finanças, acontece problema em todas as áreas, porque de repente a pessoa está num determinado lugar e ela considera que aquilo é a realidade dela, que aquilo é o direito dela e que dali ela só pode ir para frente, né? E não é essa a realidade da vida. A vida é difícil para todo mundo. Então, se você tem alguma coisa boa, alguma virtude hoje, não considere que isso é direito teu e que vai ficar sempre assim. Procure agradecer para Deus a cada dia e dar valor para aquilo. Por exemplo, eu gosto muito de observar e agradecer por ter água na minha torneira. Eu acho formidável ter água potável na minha torneira, ter saneamento, poder dar descarga ali no vaso do banheiro, ter água boa e aquecimento para poder tomar um banho gostoso, poder ir no mercado, me deslocar até o mercado e comprar alguma coisa boa que tem lá. Isso não é piso, isso não é direito meu, isso é graça do Senhor. E as coisas estão bem assim por causa da misericórdia do Senhor, porque Ele tem sido bom, né? Mas as coisas podem ficar ruins. Elas podem melhorar? Até pode, né? Mas também podem piorar muito. Então, é prudente orar a cada dia e agradecer a Deus por aquilo que nós temos. O enxergar, o ouvir, o comer, o evacuar o banheiro, o caminhar, correr, né? Comer alguma coisa boa, sentir o gosto. Tudo que você pode fazer hoje não é um piso e não é um direito. É uma benesse, é uma graça. É muito simples de entender isso. Se você pensar assim que a gente visita esse planeta aqui e passa por aqui 70, 80 anos só e o planeta continua, ele estava aqui antes e ele vai ficar aqui, é coerente a gente entender que a gente tem que chegar aqui, aproveitar o tempo dessa vida aqui, né? Mas deixar as coisas arrumadas para frente, não fazer confusão aqui para piorar a vida dos outros nessa nossa curta estadia no mundo, né? Então, se a gente tem alguma coisa boa aqui é pela graça, não é pelo merecimento. Isso não existe. Bom, voltando à questão das catástrofes, né? Que está muito em voga hoje, né? Se nós aqui, hoje, não temos furacão, não temos inundação, ou não temos ciclones, não temos vulcões, não temos geleiras, puxa, é porque a região aqui é muito boa, né? Mas isso pode mudar. Então é coerente a gente orar agradecendo isso para Deus. E no meio da catástrofe, seja ela qual for, né? Uma catástrofe climática, a falta de segurança, a bala perdida, os assaltos, a gente orar para Deus estar cuidando de nós, de nossas famílias, nossas casas, como Ele atendeu do povo na terra de Gósen, né? Onde as catástrofes aconteciam em volta, mas não chegavam na terra de Gósen, né? Porque a gente deve orar por todo mundo, mas fundamentalmente a gente deve orar pela nossa casa, pelas nossas famílias, que é o lugar que a gente convive, que a gente tem que atender. Se a gente puder estender isso para mais pessoas, quem dera a gente tivesse condição de estender isso para o mundo inteiro, né? De fazer bondade para o mundo inteiro. Mas como o nosso oikos é reduzido, é legal a gente fazer o bem e orar por aqueles que estão próximos, né? Para aqueles que têm necessidade, mas principalmente pelos da nossa casa, que esses são da nossa responsabilidade, né? Então a oração que eu faço sempre é essa. Quando a coisa começa a ficar feia, eu digo, Deus, faça para minha família, para minha casa, como o Senhor fez para o teu povo na terra de Gósen, onde havia catástrofes do lado, mas ali ela não chegava. E Deus faz isso, né? Pega o Salmo 91 lá, debaixo de suas penas, sobre suas asas, né? Ali a gente se esconde, ali a gente tem abrigo e proteção, tá? Então a mensagem de hoje é essa, é agradecimento a Deus pelo que nós temos ganho, né, que é por causa da graça dele, reconhecer valor nas coisas e entender com humildade que o que nós temos hoje é bastante, não é o piso, não é direito nosso, é graça de Deus a cada dia, né? E no meio das dificuldades a gente está orando para Deus para proteger a gente como ele fez com o povo na terra de Gósen, aqui no livro do Êxodo, como mostrei para vocês. Deem uma visitada lá nele depois, vocês vão ver que coisa legal, e tomara que isso fortaleça sua fé e abençoe sua vida, tá bom? É por aí. Tenha uma excelente semana.